nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão, a união, a força do Espírito Santo esteja convosco, irmãos e irmãs. Salve Maria! Que bênção, que alegria, que maravilha estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Gotas Legionárias, aqui no canal da Legião de Maria. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não conhece esse nosso programa, dá uma olhadinha no nosso canal, procure os outros vídeos desse programa Gotas Legionárias e você vai ver que maravilha quando nós podemos unir a fé e a ciência, quando nós podemos unir a fé e a razão. Queridos irmãos e queridas irmãs, é isso que Gotas Legionárias traz para cada um de nós. Este é o canal da Legião de Maria, eu sou Bia Dantas, Tribuno Legiones, e quero levar você a uma viagem dentro de você, a uma viagem que você vai conhecer cada vez mais quem você é, de onde você vem, quais são os seus pensamentos que te guiam. Meus queridos irmãos, muitas vezes nós não nos conhecemos e não sabemos como funciona a nossa religião, não sabemos como funcionam. Então nós vamos agora, nessa viagem linda e maravilhosa, conhecer cada vez mais, um pouquinho mais de cada um de nós. Amém? Então, não se esqueça de dar o seu joinha no nosso vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva para poder levarmos cada vez mais a palavra de Deus a mais irmãos. É muito importante que nós estejamos interagindo em nosso canal para que muitas pessoas possam conhecer sobre a fé e a razão. Amém? Então vamos ver qual é a nossa gotinha legionária de hoje. O que Deus tem para nos dizer neste baú cheio de gotas, cheio de maravilhas? É um tesouro do amor de Deus por cada um de nós. Queridos irmãos e irmãs, vamos então ver que gotinha é essa que Deus tem para dizer para nós. Vamos lá. Ele quer nos dizer: o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. Provérbios, capítulo 17, versículo 22. Vamos olhar novamente? O coração bem disposto é remédio eficiente. Então, um coração com ânimo, com alegria, bem disposto, cheio de vontade, com emoções positivas, ele é um remédio que vai nos ajudar a superar todos os nossos problemas, a superar todas as questões. Isso é muito importante, está falando dos nossos sentimentos. Mas o espírito oprimido, ele resseca os ossos. Qual é a simbologia que a Bíblia nos mostra sobre ossos ressequidos? É quando nós nos sentimos abatidos, sofridos, quando nós nos sentimos abandonados, como se estivéssemos mortos, tanto tempo ali parado, deixado de lado, que estamos mortos. Meus irmãos e minhas irmãs, não vamos ter um espírito oprimido, porque os nossos ossos estarão ressequidos, porque nós estaremos como mortos. E não podemos ser mortos que andam por aí, porque senão seremos como zumbis. E nós não podemos ser zumbis, nós somos obra-prima do Senhor. Por isso precisamos cuidar do nosso espírito. E o que a ciência fala sobre isso, Beatriz? A ciência tem muito a falar. O que é que nós temos visto ao longo dos últimos anos? O Daniel Goleman é um psicólogo, escritor, PhD de Harvard, aquela universidade muito conhecida dos Estados Unidos. E ele, em 1986, escreveu um livro, Inteligência Emocional, a Teoria Revolucionária. Neste livro, ele demonstra, por meio de vários estudos que ele fez ao longo de muitos anos, como funciona a nossa mente,
como funciona o nosso lado emocional. Porque muito se falava e se valorizava da inteligência, do coeficiente de inteligência. Mas não se falava da inteligência emocional, não se falava do quociente de inteligência emocional. Você sabe que para você conseguir um emprego, muitas das vezes eles querem chamar alguém que tenha uma inteligência sobre aquele assunto, sobre aquele determinado, aquela determinada função que ele vai exercer. Mas o que te chama para o emprego é a sua inteligência, o seu coeficiente de inteligência. Mas o que te mantém no emprego é o seu coeficiente de inteligência emocional. Nossa, e o que é isso, Beatriz? O coeficiente de inteligência emocional. O Daniel Goleman, ele já demonstrava que nós temos duas mentes dentro do nosso cérebro. A nossa mente racional, lógica, que cuida dos cálculos, que cuida da nossa inteligência, que cuida dos nossos pensamentos, daquilo que nós estamos fazendo. E existe a segunda mente, que é a irracional, que é a emocional, que é aquela intuitiva, que cuida desse lado artístico, desse lado de inspiração que cada um de nós temos. E aí as pessoas podem pensar assim, mas não é importante só o nosso lado racional para o nosso trabalho? Claro que não, meu irmão e minha irmã. É muito importante que nós tenhamos uma inteligência emocional muito bem equilibrada para que nós consigamos nos manter no emprego. Vou mostrar para vocês a grande importância da inteligência emocional. Daniel Goleman, ele dizia que nós temos um conjunto de 4 habilidades emocionais. E nesse conjunto que dominam a nossa inteligência emocional, nós temos competências pessoais e competências sociais. Nas competências pessoais, a primeira delas é a nossa autoconsciência. Se nós nos conhecemos realmente, se nós sabemos quais são os nossos sabotadores, quais são aqueles gatilhos emocionais que podem nos fazer perder a paciência. Se nós não nos conhecermos, se nós não soubermos quando é que nós vamos agir de determinada maneira, nós podemos perder a paciência em algum ponto, perder o equilíbrio e com isso sermos mandados embora, sim, perdermos o nosso emprego, perdermos a nossa convivência social. É muito importante que a gente tenha essas habilidades. O segundo ponto das habilidades, das competências pessoais, é a autogestão. A partir do momento que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, que eu sei como eu ajo, eu vou me autogerir, eu vou saber como eu vou agir. Então, se naquele determinado momento um gatilho vier e for fazer com que eu perca o meu equilíbrio, com que eu perca a minha paciência, com que eu saia da minha razão, eu vou automaticamente usar métodos que eu mesmo encontro para mim para poder alcançar o equilíbrio novamente o mais rápido possível, para não perder a paciência, para não sair do equilíbrio. Às vezes nós precisamos sair daquele ambiente para voltar a ter a paz, para voltar a ter a calma. Às vezes algumas respirações, às vezes você apenas fecha os olhos um instantinho e se acalma, faz uma pequena oração, pede ao seu anjo da guarda para te trazer de volta o equilíbrio. Existem algumas formas que nós podemos usar para poder nos mantermos equilibrados. Então, isto é autogestão. Agora, nós temos as competências sociais. São 2 competências sociais que Daniel Goleman fala no seu livro e ele destrincha todas elas, tá? As competências pessoais e as sociais são destrinchadas em várias coisas que agora aqui no momento não temos como falar, mas já dá para a gente ter uma ideia de como funciona. A primeira das nossas competências sociais é a empatia. O que é a empatia, Beatriz? É a capacidade de saber colocar-se no lugar do outro.
é olhar o que o outro está passando e se colocar no lugar do outro e saber que se ele está com aquele problema, é por isso que ele não está conseguindo gerir suas emoções corretamente. É sentir o que o outro sente, é pensar se ele está sofrendo, eu devo estar do lado dele, eu devo me solidarizar com ele, me irmanar desta pessoa que está sofrendo. Então a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então nós nos colocamos no lugar das outras pessoas. A segunda competência social que Daniel Goleman fala é a nossa habilidade social, é a nossa convivência com as outras pessoas. Às vezes a pessoa ela é muito boa nas suas habilidades pessoais, dos seus conhecimentos, mas ela não tem habilidades sociais. Ela não consegue se colocar no lugar do outro e não consegue ter a habilidade social de conviver com as outras pessoas. Diz para mim, antes desse período que a gente está vivendo de isolamento social, porque esse período agora não conta, tá? Diz para mim, quanto tempo tem que você não sai com um amigo para um jantar? Quanto tempo tem que você não convida aquela sua amiga que você gosta tanto para tomar um cafezinho com bolo? Que delícia! Para caminhar na praia e tomar um sorvete, para tomar um suco na pracinha. Tem tanta coisa boa que nós podemos fazer. E o que está acontecendo que agora a gente só quer ficar... Agora, não estou falando deste período de isolamento, estou falando dos últimos anos. A gente só quer ficar dentro de casa, a gente só quer ficar isolado, então não estamos conduzindo as nossas habilidades sociais da melhor forma possível. Então é este equilíbrio que Daniel Goleman fala para cada um de nós, que nós precisamos ter. Então não adianta você ter um coeficiente de inteligência alto se você tem um coeficiente de inteligência emocional baixo, porque você não vai saber nem conviver consigo mesmo, muito menos conviver com as pessoas que estão ao seu redor. Basta nós olharmos os adolescentes, por exemplo, eles são exemplo claro disso. Às vezes eles falam assim, eu não suporto nem a mim mesmo, quanto mais suportar as outras pessoas. É uma fase complicada, só que tem gente que não sai da adolescência a vida toda, né, meu irmão e minha irmã? Quando é que a gente vai crescer? Quando é que a gente vai ter uma estabilidade emocional? Quando é que nós vamos cuidar do nosso coraçãozinho para que ele não nos derrube? Para que o nosso coração seja o remédio que nós estamos precisando exatamente agora, neste momento que nós estamos vivendo de isolamento social. Quantas pessoas estão sofrendo, estão se deixando levar, não estão usando o remédio que nós temos dentro de nós mesmos. Nós, dentro do nosso corpo, temos uma farmacinha e este equilíbrio emocional é que controla essa farmacinha dentro do nosso corpo, trazendo os bons hormônios, os hormônios da felicidade. Meus irmãos e minhas irmãs, é no cérebro e no intestino que os nossos hormônios são fabricados. E o intestino é conhecido hoje em dia como segundo cérebro, tá? E Beatriz, mas você falou aqui o coração e agora está falando da mente? É porque na Bíblia eles achavam que as nossas emoções estavam no nosso coração. Até hoje nós associamos o coração às emoções, mas as emoções estão na nossa mente, certo? Então, olha, o coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido, cheio de tristeza, de ansiedade, de depressão, de sofrimento, de pensamentos negativos. Então, o sentimento do espírito oprimido resseca os ossos. Nós nos sentimos abandonados, nós nos sentimos como se estivéssemos mortos, até que morremos realmente. Irmãos e irmãs, não nos deixemos levar por esse período que nós estamos vivendo. Vamos viver a alegria que nós podemos viver da palavra de Deus, de suas gotinhas que trazem para nós tesouros especiais,
tesouros que podem nos trazer a vida, podem nos trazer a alegria de volta. Meu querido irmão e minha querida irmã, cuide do seu coração. Eu tenho falado nos 2 últimos vídeos, eu comecei há 2 vídeos atrás a falar da importância que nós temos na nossa comunicação, que as palavras têm poder. Por quê? Porque toda comunicação, verbal ou não verbal, ela gera um pensamento, e que foi o último vídeo de Gotas Legionárias, sobre a força do pensamento. E todo pensamento gera um sentimento, que é o vídeo de hoje, os sentimentos, as emoções, que Daniel Goleman, o pai da inteligência emocional, tanto soube explicar e fazer um livro, um compêndio maravilhoso, grosso assim, ó, cheio de coisas maravilhosas, ensinando pra gente por meio de todas as suas análises, seus testes que ele foi fazendo ao longo da vida dele. Então, toda comunicação verbal ou não verbal gera um pensamento. Todo pensamento gera um sentimento. E todo sentimento gera uma crença. E toda crença é autorrealizável. Você acredita? Aconteceu. Irmãos e irmãs, vamos então cuidar do nosso coração, da nossa alma, da nossa psique, dos nossos sentimentos, para que eles não se transformem em crenças que podem destruir a nossa vida. Vamos cuidar dos nossos sentimentos, da nossa alma, da nossa psique, para que se transformem sim em crenças positivas que vão ser remédio para a nossa vida, que vão fabricar os hormônios que nós precisamos, os hormônios da felicidade, as endorfinas, e que vão nos ajudar a melhorar cada vez mais e a manter a nossa imunidade, para que a gente não caia, nós não vamos sucumbir ao que está acontecendo no mundo agora. Vamos ser fortes, vamos ser saudáveis. O remédio está em cada um de nós, de acordo com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, não esquece de deixar o joinha, tá bom? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor volte para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. Que o Senhor volte para nós o seu rosto, nos encaminhe e nos ajude a cuidar dos nossos sentimentos, para que eles não se transformem em crenças paralisantes, e sim em crenças que nos ajudem a crescer cada vez mais, e que os nossos sentimentos sejam remédios para a nossa vida. Amém. Que as almas dos legionários e de todos os fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fique em paz, transforme o mundo com a sua vida. Fique em paz e que o Senhor te acompanhe. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero lhes fazer um pedido pessoal hoje. Hoje aqui em Vila Velha nós perdemos uma legionária que nós amamos demais. Foi ontem à noite que ela faleceu. Então eu gostaria de pedir a vocês que lembrassem da Irene de Almeida Bilé, uma grande amiga que agora está no céu, fazendo parte da Legião dos Anjos de Maria. Reze por ela a sua tésera e reze um terço, por favor, pedindo a Deus pela alma de Irene de Almeida Bilé e de todos os nossos legionários, irmãos e irmãs que estão morrendo durante este período que nós estamos vivendo. Deus abençoe a sua vida e fique em paz e tenha um dia maravilhoso.
Salve Maria.